A nossa amplitude intelectual deve ir desde o instinto apolíneo até o instinto dionisíaco. Deve ir desde um ascetismo a um hedonismo. Deve ser desde um dolce far niente até um como ser mais produtivo no trabalho. Nós não fomos ensinados a lapidar a qualidade e profundidade do prazer da nossa vida. O quanto eu consigo produzir, sentir e sustentar momentos de prazer com profundidade e intensidade. O que te dá mais prazer hoje? Qual é o seu hobby? Aquela atividade em que você esquece do mundo? Deixe isso nos comentários e já deixe um Ei Copini. Estou aqui. O modelo de mundo que nós vivemos hoje nos estimulou nos últimos anos, décadas, sei lá, a pensar em como produzir mais, em como ser mais potente, criativo, produtivo. Nunca se falou tanto na palavra produtividade ou performance. E por que as pessoas estão buscando tanto isso? E eu estar falando sobre isso não significa que eu acho que isso seja uma coisa boa ou ruim. Tudo depende da dose e do bom senso. Mas o que me fez estar aqui hoje falando sobre esse assunto é que eu conheço também o outro lado. Eu sei que nós somos divididos entre instinto apolíneo e instinto dionisíaco. O instinto apolíneo, esse nome é derivado do deus Apolo, que é um deus que representa o trabalho, a virtude, a disciplina, faz oposição ao deus Dionísio, e daí o instinto dionisíaco. Deus Dionísio representa o deus das festas, o deus da diversão, e olhando de longe os dois são opostos, mas olhando de perto vemos que os dois são complementares. Só que hoje em dia as pessoas têm dado muito valor para o instinto apolíneo, por isso que se fala tanto em produtividade. Todo o desenvolvimento pessoal, todo o autoconhecimento, ele não tem como intuito, raramente eu vejo as pessoas falando sobre isso, com o intuito de trazer mais prazer, mais lazer para a vida das pessoas. Entenda também que o lazer não é esbórnia, o lazer não é gastação, o real prazer, isso é um falso prazer, já falo sobre isso. Mas tem como intuito fazer as pessoas estarem mais produtivas, para trabalhar mais, com mais eficácia, talvez para cansar menos, para ter mais energia, para direcionar para um ponto em que esse ponto traz a moeda de troca, que é o dinheiro, que muitas vezes serve para a pessoa se tornar cada vez ainda mais capaz de produzir, né? Se tu para pensar sobre isso, vê que está faltando alguma coisa. E essa coisa é o prazer na vida das pessoas. E hoje, em contrapartida, nós também notamos algumas pessoas vivendo um prazer desenfreado. O hedonismo é aquele prazer que prejudica as pessoas, digamos assim. Aquela busca muito momentânea de prazer. Talvez o prazer carnal, o prazer de comer muito, o prazer das drogas, a endorfina temporária. Enfim, essas coisas que não precisa chegar muito perto para ver que o prazer está prejudicando as pessoas. Esse é o hedonismo. Mas existe uma busca de um tipo de prazer, que é o prazer pequeno, o prazer pleno, o lazer pleno, que é um prazer mais epicurista, digamos assim. Voltemos agora ao estoicismo, uma filosofia que nos estimula a não busca do prazer, porque sabe que o prazer pode causar uma dependência e, assim como nós estamos expostos ao prazer, proporcionalmente estaremos expostos à dor e também estaremos expostos ao tédio quando esse prazer não existir. Por isso, as pessoas caem num prazer hedonista, nesse prazer destrutivo, o prazer que destrói as pessoas. Já o epicurismo, ele é um prazer que filtra quais são os prazeres que devemos sentir ao longo da vida, que são prazeres produtivos, prazeres que não nos fazem mal, né? A gente pensa, olha, tem prazeres aqui em que eu vou comer agora essa comida, eu sei que ela vai fazer mal, mas tudo bem, né? Tanto faz, eu vou comer mesmo assim. Porque ninguém é de ferro, porque a vida é curta e todas aquelas desculpas temporárias que nós damos. Já o prazer epicurista, digamos que seja um prazer mais simples, e é desse prazer que eu estou falando. E antes que venham as perguntas, tá, Copini, mas quais são esses prazeres? Eu não sei. Eu só sei que eu quero, com esse vídeo,
te estimular a, assim como tu pensa em como ser mais produtivo ao longo da vida, porque existe muito conhecimento aqui no YouTube. Procura aí por produtividade, tu vai ver uma infinidade de pessoas, um nicho de mercado, de pessoas treinando você para ser mais produtivo, para conseguir trabalhar mais. Existem milhares de livros falando sobre isso, centenas e centenas de páginas ensinando, às vezes apenas especulações, às vezes coisas reais mesmo, que tornam você uma pessoa mais produtiva. Agora eu pergunto, para quê? Será que tanto conhecimento é realmente válido quando a gente não fala da outra parte? E é claro que a outra parte é um prazer que deve ser estudado. Nós devemos voltar o nosso conhecimento, a nossa reflexão, ao prazer da vida também. Eu não estou dizendo para demandar toda a energia que tu demanda para ser produtivo, também demandar para sentir prazer e, sei lá, se drogar e tanto faz. Eu estou te estimulando a ser como eu, a pensar sobre o prazer. O que realmente é um prazer produtivo? O que realmente é um prazer que vai te fazer se sentir bem? Como isso pode tornar a tua vida mais completa? Eu vou te dar um exemplo simples de entender. Já teve algum hobby? Um hobby desses que tu tinha que se dedicar. Um hobby que demandava ter pessoas com você para praticá-lo. Um hobby que demandava você comprar algum equipamento específico para executar esse hobby. Todo mundo teve um. Agora eu te pergunto, quão profundo tu foi nesse teu hobby? Quanto tu se dedicou a ele? Tu se dedicou a ele tanto quanto se dedicaria ao teu trabalho? A questão é essa mesmo, a dúvida, o questionamento é esse mesmo. A dedicação ao hobby é tanto quanto ao trabalho? Geralmente não é. Mas não fomos ensinados a lapidar o prazer da nossa vida. Eu não disse a quantidade, eu disse a qualidade. Lapidar o quanto eu consigo ter prazer na minha vida, o quanto eu consigo sentir ou produzir ou sustentar aquele momento de prazer com profundidade e intensidade. É lógico que para isso eu preciso ser uma pessoa profunda e intensa. E geralmente as pessoas são muito superficiais. A velocidade de informação e tecnologia hoje em dia, tudo muito rápido, faz, como um mecanismo de sobrevivência, as pessoas mais superficiais, impedindo elas de, em prazeres, senti-los com profundidade e intensidade e em trabalhos, executá-los com concentração. A mensagem desse vídeo fica como intensidade e profundidade nos prazeres da tua vida, e esses prazeres devem ser sensatos. Obrigado pela atenção, deixa o like, deixa o Ecopini, tô aqui se entendeu esse vídeo, e nos vemos no próximo vídeo.